Hello! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem aí. Tenham passado uma excelente semana. Cara, tivemos oportunidades muito boas aí no mercado, né? Eu acompanhei tudo pelo celular. Logicamente, eu não gosto de clicar pelo celular, mas eu vi que quem pegou teve excelentes oportunidades dentro das nossas regiões. Mas vamos lá falar sobre o mercado, porque essa semana, especificamente o dia de hoje, surpreendeu muito, né? Me surpreendeu muito, eu vou admitir. Eu realmente esperava que o índice fosse o próprio Bovespa, né? Fosse chegar até no máximo essa região aqui, mas ele me surpreendeu rompendo essa região, mas ainda dentro de uma região de venda, né? Se a gente for olhar aqui essa configuração que a gente tinha, essa base aqui anterior, que foi rompida para baixo e atingiu 50% do choque, fazendo um choque, início de mudança de característica, né? Tudo isso que é essa volta deste movimento inteiro aqui, ó, essa volta aqui, nada mais é do que uma volta dentro dessa pernada que ainda está válida. Se a gente for traçar ela de 0 a 100, a gente vai ver, né, em verdade, que estamos dentro dessa região aqui de 62 e 79, que são as melhores regiões de venda, e em cima dessa linha do choque, certo? Então, muitas pessoas por aí estão comprando puts justamente na expectativa que esse repique foi justamente, somente um repique para dar continuidade nessa tendência de queda, fazendo esse movimento, dando aí o alvo daqueles famosos 10% que estamos esperando, aguardando ansiosamente, né? O lado negativo dessa compra de put ou de quem está vendendo por aí, né? Eu queria que o índice de otimismo da galera estivesse mais alto. E não tá meio neutro. Vou até pedir para o Rodrigo depois botar aí para vocês. O que pode deixar ele um pouco mais otimista? Romper a máxima de hoje amanhã, trazendo para uma região que seria mais ou menos esse ponto aqui ainda, que ainda é uma região de venda, tá? Este ponto aqui, que inclusive vocês vão ver que tem uma região traçada. Ai, Jesus amado. Ainda tem uma região traçada um pouco acima que o Bovespa não tocou minha região, esse salafrário. Bem aqui. Faltou um tequinho. Pode ser que isso vá acontecer amanhã. E aí sim, meus caros amigos, vamos ter aí uma possível montagem de venda assim, filezinho. Vamos ver se isso vai acontecer. Em contrapartida, se não tivermos o rompimento dessa máxima dando a nossa venda, né, fazendo esse movimento aqui, ó, pá, 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 pá. Se não tivermos isso, a gente vai ter um movimento de recuo e aí a gente pode sim buscar por validações desse movimento de alta que a gente teve aqui, o rompimento desse choque de 60 minutos, fazendo com que o movimento esteja caminhando para este sentido aqui. Deixa eu desenhar um pouco mais claro para vocês. Este movimento secundário, tá? A gente tem que entender que o mercado ele funciona em vários fractais. Então, no fractal que a gente está olhando de diário, sim, eu estou numa região vendedora de diário, uma região de prêmio. Mas no fractal de 60 minutos, eu estou vendo que os 60 minutos, o que ele está fazendo? O que ele está tentando fazer? Mitigar o preço até regiões mais caras, tá? Eu tive um ponto só de atenção no índice que eu vou trazer aqui para vocês para a gente poder tratar um pouco melhor. Vou falar só de índice dólar hoje. Amanhã eu trago os outros mercados, porque eu não tive tempo de analisar tudo com muita calma, porque eu fiquei fora aí uns 5 dias. Então, assim, não queria falar nada sem estar com mais tranquilidade de análise para vocês. Mas se a gente for ver aqui o próprio Bovespa, ó, essa era a nossa região da semana passada, não tocou. Então vamos aguardar aí 145.330 até 145.792, depois 146.390 até 146.850 é a última região vendedora. Se ele voltar aqui direto e reto para essa região, eu tenho uma região desse breaker block aqui que talvez me interessaria sim, entre 143.500 até 143.790. Se a gente tiver a nossa divergência lá, o nosso RSI é super plausível. Depois disso, a gente tem essa região de 141.240 até 141.930. E aqui é o ponto de defesa do médio do player, que está em cima da linha de depósito diário. E se ele perder essa região, a gente só vai poder comprar aqui Bovespa em curto prazo, porque a gente tem uma expectativa de médio e longo prazo de 10% de queda. A gente tem, então, aí 139.615 até 138.880. Ponto de atenção aqui, tivemos o RSI acima de 60 aqui acima de 70 nos 60 minutos, o que significaria um possível topo de diário, tá? Vamos torcer para a gente ainda ter pelo menos um rompimento aqui para vender um pouco mais
tranquilo aqui, porque aqui foi uma venda do risco, agora eu quero uma venda de confirmação. Se continuar caindo, aí eu vou esperar o quê? Num próprio 5 minutos, um RSI acima de 70 para ir batendo na venda até ele perder esse fundo aqui, tá bom? Se a gente for olhar pelo próprio MACD, a gente teve aqui uns 60 minutos mais forte, sim, que o 60 anterior, o que significa que um recuo aqui é um motivo de compra para day trade, para tentar testar essa região e quem sabe vir dar a nossa vendinha aqui em cima, tá bom? Índice futuro que nós temos aqui hoje, regiões de máxima e mínimas cravadas já. A gente chegou aqui, ó, aqui a gente tinha algumas linhas importantes. Aqui para vocês, não sei o que não ficou. Que foi a linha do diário em 147,900. Eu acho que o Clinton deve ter falado isso na live de ontem, tá? Vocês verificam lá com ele. 147,902, bem aqui, era a linha do diário, e a gente tinha também a linha dos 125 minutos, bem aqui em 147,764. Então, a gente tinha essas duas linhas aqui. A gente teve o gatilho da 125, ó, aqui era 125, certo? 25 minutos, eu precisava do meu RSI acima de 70, bem aqui, beleza, está validado. Deixa eu pintar isso, pintar de fúcsia, bem aqui. E os 5 minutos com a minha divergência bem aqui, ó, bem aqui. Esse trade foi acionado aqui, foi estopado. Depois foi acionado aqui e foi estopado. Aí, meu caro, ou você pegaria a terceira vez de vez, ou você ficaria no loss, né? Eu não gosto de fazer 3 trades na mesma região, sendo bem sincera, 2 é meu máximo, tá? Então, isso é o que teríamos aqui, tá? Não foi um dia bom para o índice. No caso do diário, que é esse daqui de cima, então a gente teria 2 possibilidades de trades aí. Para quem é da mentoria, deve ter visto o Clinton falar na aula de hoje, por exemplo. Então, aqui era o diário, 114 minutos seria a nossa referência, estava validada aqui, e aí a gente entraria pela perda do 25 minutos. Então, aqui, eu acho que ele acionou primeiro aqui, viu? Se eu não me engano. Eu tinha visto isso aqui. Vamos lá. Isso. Ele acionou primeiro aqui era 25, me disse 55. Vamos ver o que ele fez. Eu acho que ele acionou primeiro o negócio, ele deu stop. Ele fez foi pela segunda, foi isso mesmo. Parará. Olha esse bandido. Ele acionou aqui, estopou aqui. Aí a pessoa do 25 minutos estopou, então aqui, e depois ela teve que reentrar aqui. Aí esse trade, eu acho que ele ainda tá rolando. Não pagou 2 vezes o risco. Só cobriu o stop da pessoa. Eu não fiz trade porque à tarde eu não tava mais operando. Mas assim, a pessoa ainda tá no risco para ver se chega pelo menos 2 vezes o risco aqui. Lembrando que isso aqui, como era uma linha do diário, linha de boss, então a expectativa do movimento é ele vir perder esse diário aqui no final, tá? Não é de todo ruim o risco. Às vezes vale mais a pena a pessoa não ficar buscando esses trades de 2 vezes o risco aqui, porque é uma região muito importante. Então teve gente aqui da própria mentoria mesmo que já começou a comprar put nessa expectativa do movimento. Tem uma segunda leva que vai acontecer por aqui nessa região, mais ou menos, tá? É montagem de posição para tentar ver se perde esse fundo de vez. Lembrando que se a gente for olhar para o próprio diário aqui, eu não gosto de gráfico bagunçado, gente, eu peço desculpas para vocês. Deixa eu ocultar os estudos aqui. Se a gente for olhar pelo próprio diário aqui, o que está acontecendo, né? A gente vê que esse diário, o fundo, é muito mais baixo do que esse fundo, do que essa região aqui de fundo. O que significa que todo esse repique que está acontecendo aqui hoje é motivo para a gente procurar por regiões de venda, sabendo que ele vai querer retestar esse fundo. Então, sabendo que ele vai querer fazer esse reteste ou, quiçá, a perda desse fundo. Então, esse movimento de hoje, nada mais, nada menos, é, para mim, fogo de palha. Vamos ver se ele vai se concretizar aí. Ao longo dos dias, eu vou estar completamente errada nas minhas análises, tudo bem, faz parte. Aí a gente traça novamente uma rota, porque nós vamos estar tentando vender por aqui. Se ele romper isso aqui, eu vou ter que redesenhar tudo, tá bom? Então é isso. Agora, regiões para a gente poder trabalhar amanhã, tá bom? Então, a mesma coisa que eu quero que aconteça no Ibovespa, eu gostaria que acontecesse aqui, né? Então, ele dá uma comprinha aqui para vir aqui e dar uma venda topíssima para a gente sair vendendo por aqui. Então, primeira região de compra de um day trade bem rápido, inclusive na abertura amanhã, isso aqui pode rolar, porque a gente já vê que os 5 minutos depois dessa puxada muito forte, a gente vê que o RSI já chegou aqui abaixo de 5, e agora de 30, e agora ele já tem até uma divergência do RSI. Então, iria ser muito interessante se ele abrisse próximo dessa região aqui para já comprar stop abaixo daqui,
para tentar levar até o topo, tá bom? Então, entre 146.930 até 147.180 é a região que eu vou querer trabalhar amanhã na abertura. Passou daqui, a gente só vai poder trabalhar. Eu não vou querer trabalhar em manipulação de mínima nem nada. Eu vou esperar essa região aqui. 145.800 até 145.520. Depois, 144.950 até 145.240. E aí depois eu vou estar torcendo para ele perder todos esses fundos aqui. Pra chegar até essa região aqui, ó. Essa região aqui tá certo. Tá sim. É que isso aqui era da semana passada, nem era pra estar aqui mais. E aqui eu vou deixar a minha defesa do médio do player bem nessa região aqui. Então, região de venda, a gente ainda tem essa região aqui. 148.545 até 148.350. Depois, nós temos 149.815 até 149.330. Lembrando que a gente tem uma linha de boss semanal ali, 148.680. Depois disso, temos 150.915 até 150.541. E depois 151.705 até 151.380. Mas, sinceramente, eu vou estar bem desanimada para essas vendas aqui, viu? Se ele passar dessa região aqui, eu vou estar bem desanimada mesmo. Só eu faria umas vendas aqui só com meu risco bem menor, porque aí ele vai ter estourado a linha de boss semanal, aí realmente pode ser que ele vai tentar romper a semana anterior, bem aqui, tá? E aí ele vem só para essa região depois. Vamos ver como é que ele vai se comportar amanhã, esse lazarento que a gente tanto ama. Depois vamos aqui para o dólar, já tem também as minhas regiões marcadas de topo e de máxima e mínima de hoje. Foi aqui, a gente chegou com RSI de 60 abaixo de 30. Isso aqui tem gente montando posição de compra por aqui. E aí o stop vai do risco de cada um, sabendo que o fundo disso aqui pode ser um fundo do diário para tentar buscar essas regiões de topo aqui, tá bom? Então tem um bom risco-retorno para quem estiver buscando essa montagem. Eu queria que tivesse tocado esse POI aqui, não tocou ainda. Amanhã, se ele tocar, a gente pode estar procurando por uma compra sim, porque vai ser uma linha de 125 minutos, então a gente vai buscar o RSI de 25 abaixo de 30, que já está validado, e a gente vai pedir aqui ou uma divergência do próprio 5 minutos, continuar essa divergência aqui, tocando esse POI, ou inclusive dá também uma divergência do 25 minutos, né? Se ele cair aqui, ele dando uma divergência de 25 minutos, dá para fazer a compra pelos dois, tá bom? Então, primeira região de compra que a gente tem aqui amanhã, se tiver na abertura, pode rolar assim o trade 5.382 até 5.373. Depois disso, a gente volta só para 5.349 até 5.346. Depois 5.331 até 5.325. Acima disso, vendas eu só vou querer aqui em 5.421 até 5.430. Depois 5.456 até 5.462 e depois 5.470 até 5.479. Isso aqui é uma linha de boss, ela pode ter algum início de reversão também. A gente trabalha nas mesmas formas da linha de boss, como também nas regiões, tá bom? É a mesma forma. 3 tempos gráficos, lembrando que é sempre base de Alexander Elder, é 5 minutos de multiplicação de divisão, então se é uma linha de 60 minutos, eu vou trabalhar linha de 60, check, RSI do intermediário, 60 dividido por 5, dá 12 minutos. Então, 12 minutos acima de 70, check. Se eu tiver uma divergência dos 2 minutos, estou autorizada a vender. Beleza, plain vanilla. Plain vanilla? Não. Plain vanilla, sem estresse, sem inventar firula. Um setup bem objetivo para quem gosta do objetivo, que não quer entender, às vezes, a leitura do gráfico. Mas nós aplicamos essa parte objetiva junto à leitura do gráfico e o entendimento. Uma coisa é ter a leitura, né? Outra coisa é ter o entendimento do gráfico. Ler, você pode ler em todos os negócios que você quiser. Agora, o entendimento, isso é algo que o próprio ICT, o próprio Michael sempre fala, né? Ler, todo mundo lê, né? Até o analfabeto, ele consegue reproduzir sons, mas às vezes ele não vai conseguir ter o entendimento. E a gente quer ter aqui a leitura e o entendimento do que está acontecendo, como os preços estão trabalhando. Belezinha? Então é isso. Grande beijo para todos vocês e até mais.